ele se foi sem um último olhar. Sem uma última palavra. Deixando para trás apenas o silêncio, e um coração de mãe feito em cacos. Mas nesta história, o que parecia o fim, era na verdade um começo. O último adeus de um filho. Se tornaria o reencontro mais extraordinário que uma mãe poderia imaginar. Uma história que desafia tudo o que sabemos sobre a vida, a morte, e o amor que é forte o suficiente para vencer até mesmo o que parece ser o fim. Porque às vezes, as maiores verdades nos chegam através das maiores dores. Esta é a história de uma perda irreparável. E de um amor que descobriu ser eterno. Imaginem uma casa que respirava amor. Não era uma casa de luxo, nem de grandes riquezas materiais, mas era um verdadeiro lar. Todas as manhãs, um cheiro inconfundível de café fresco misturado com o aroma do pão quentinho saía da cozinha e percorria todos os cômodos, era o despertar daquela família. Era nesse ambiente que vivia Clara, uma mulher de força silenciosa e sorriso fácil, cujo mundo inteiro girava em torno de uma única pessoa, seu filho, Miguel. Com seus 10 anos, Miguel era a própria definição de vida. Seu uniforme escolar, invariavelmente, era encontrado jogado sobre a poltrona da sala, um testemunho da correria matinal cheia de histórias para contar. Suas risadas, altas e contagiantes, ecoavam pelos corredores e preenchiam cada cantinho daquela casa com uma energia pura e juvenil. Clara guardava cada um desses momentos como um tesouro. Para ela, cada novo dia ao lado do Miguel era uma bênção a ser celebrada. E cada noite, ao se deitar, sua única oração era de gratidão. Gratidão pela saúde, pela alegria, pelo privilégio de guiar aquela alma tão pura. Ela tinha uma certeza que ardia em seu peito, a de que o amor de uma mãe era um escudo inquebrável, uma força cósmica capaz de proteger seu filho de qualquer mal, de qualquer adversidade que o mundo pudesse tentar impor. Era uma convicção tão forte, tão arraigada, que parecia fazer parte da própria estrutura da casa. E assim seguia a vida, em uma rotina dourada e aparentemente perfeita. Os dias eram iguais em sua beleza simples, mas cada um deles era único e precioso. Clara acreditava piamente que aquela felicidade serena, construída com tanto cuidado e amor, era eterna. Mas o destino, meus amigos, é um tecelão de planos misteriosos. E ele guardava, em seus fios invisíveis, uma prova que nenhum olho humano poderia ter previsto, nenhum coração de mãe poderia ter sentido chegar. Porque às vezes, a vida não nos prepara para o que está por vir. Ela simplesmente acontece. E o que viria a seguir, iria testar cada fibra de fé, cada centelha de esperança que Clara carregava dentro de si. A pergunta que paira no ar, e que eu deixo para vocês refletirem: será que o amor realmente é um escudo suficiente? Ou será que existem batalhas que até mesmo o amor mais puro não pode vencer sozinho? E então, como acontece nas maiores tragédias, tudo começou com algo aparentemente pequeno. Um detalhe. Uma febre. Aquela febre insistente que surgiu numa quinta-feira à noite, depois que Miguel voltou da escola um pouco mais quieto. Clara, como toda mãe, não se alarmou. Deu um remédio, fez uma compressa, e ficou ao lado da cama até ele adormecer, acreditando que era apenas mais um daqueles vírus passageiros que toda criança pega. Mas os dias passaram, e a febre não passou. Tornou-se uma sombra constante, um fantasma quente que se recusava a ir embora. As visitas ao posto de saúde se tornaram rotina. Os médicos, inicialmente despreocupados, começaram a franzir a testa. As palavras vírus passageiro e anormal em crianças soavam cada vez mais ocas, mais distantes da realidade que Clara vivia. Ela via o tempo escorrer entre seus dedos como areia fina, e com ele, a vitalidade do seu filho. Aquele menino cheio de energia agora passava as tardes no sofá, envolto em um cobertor,
com um brilho nos olhos que parecia estar se apagando lentamente. A angústia no peito de Clara se transformou em um nó de gelo, apertando cada vez mais forte. Até que veio a consulta final. O exame de sangue que traria a resposta. Ela se lembrava de cada detalhe daquela sala, o cheiro de álcool, a cor das paredes, a expressão impassível do médico enquanto ele olhava para aquele papel que, para ele, era apenas mais um laudo, mas que, para Clara, segurava o destino da sua vida. E então, ele disse a palavra. Uma palavra pesada, cortante, que ecoou na sala silenciosa e atravessou sua alma como uma lâmina de gelo: leucemia. O mundo de Clara desmoronou naquele instante. Aquela palavra, tão grande, tão assustadora, não combinava com o corpo pequeno e frágil do seu Miguel. O amor de mãe, aquele escudo que ela acreditava ser inquebrável, havia falhado? A pergunta a atormentava dia e noite. E assim começou a grande batalha. Os meses que se seguiram foram um turbilhão de hospitais, quimioterapias, noites em claro vigiando cada respiração, cada variação no monitor. O quarto branco e impessoal do hospital substituiu a casa aconchegante. O cheiro de antisséptico substituiu o aroma do café da manhã. Os risos altos deram lugar ao silêncio pesado do sofrimento. Clara transformou-se em uma guerreira. Ela fazia promessas a Deus, a todos os santos, a qualquer força do universo que pudesse estar ouvindo. Ela negociava, suplicava, oferecia a própria vida em troca da dele. E nos momentos de calmaria, naquela redoma de dor que era o quarto de hospital, ela segurava a mão pequena e quente de Miguel e sussurrava, com uma voz que tentava disfarçar o medo: "Você vai vencer, meu anjo. Você é forte. A mamãe está aqui." E Miguel, mesmo fraco, mesmo com seu corpinho definhando, olhava para ela e sorria. Era um sorriso pequeno, cheio de uma luz e uma serenidade tão profundas que pareciam incompreensíveis para uma criança daquela idade. Era um olhar que, às vezes, parecia entender mais do que todos no quarto. Um olhar que, para quem quisesse ver, não era de luta, mas de despedida. Até que chegou aquela madrugada fria. O ar no quarto parecia parado, pesado. Miguel estava particularmente sereno. Clara segurava sua mão, cantarolando baixinho a canção de ninar que ele tanto amava. Ela lutava contra o sono, determinada a não fechar os olhos nem por um segundo. Foi então que o silêncio tomou conta do quarto. Um silêncio diferente, absoluto, opressivo. A respiração fraca cessou. E antes mesmo que o cérebro de Clara pudesse processar o que havia acontecido. Ber. O som cortou a alma de Clara como uma faca. Era um grito eletrônico, metálico e impiedoso, anunciando o fim. Ele ecoou pelo corredor vazio, trazendo consigo a equipe médica em desespero, correria, vozes abafadas, mas para Clara, tudo isso era apenas um ruído distante, abafado por um véu de incredulidade e uma dor tão aguda que era física. Ele se foi. Partiu. Sem um último adeus. Sem um último suspiro. Sem um último eu te amo. Apenas silêncio. Apenas aquele som horrível que ficaria para sempre gravado em sua memória. O escudo do amor materno havia sido quebrado. A batalha estava perdida. E agora? O que resta quando a única razão do seu existir é tirada de você? Como se levantar de um golpe tão devastador? Como encontrar um sentido em meio a um vazio tão absoluto? A jornada de Clara, meus amigos, estava prestes a tomar um rumo que nem ela, em seu pior pesadelo ou em sua mais ousada prece, poderia ter imaginado. Porque a maior das dores, muitas vezes é o prelúdio para a mais extraordinária das revelações. Não percam o próximo capítulo desta história. Porque o que vem a seguir,
vai mudar tudo o que vocês pensam sobre a vida, a morte, e a eternidade do amor. O mundo desmoronou. Não foi um desmoronamento barulhento, com estrondo e poeira. Foi um colapso silencioso, interno, absoluto. Clara entrou em um luto tão profundo, tão denso, que sequer conseguia chorar. As lágrimas pareciam ter secado na fonte, substituídas por um deserto árido e infinito dentro dela. Ela funcionava por inércia, um autômato vestindo a pele de quem ela costumava ser. Ela vagava pela casa, que já não era mais um lar, mas um mausoléu de memórias. Cada objeto era uma facada. O uniforme escolar ainda jogado sobre a poltrona. O último desenho que Miguel fez, preso com um ímã na geladeira. As paredes não apenas guardavam a falta dele, elas gritavam. Gritavam seu nome no silêncio da madrugada, ecoavam seus risos nos corredores vazios. O vazio que ele deixou não era uma ausência, era uma presença opressora, um fantasma pesado e doloroso que ocupava todo o espaço. E a pergunta. Aquela pergunta que a atormentava, que a consumia por dentro, rodopiando em sua mente como um disco riscado, sem piedade. Por quê? Por que ele? Por que uma criança? Por que tirar dela a única coisa que realmente importava? O que ela havia feito de tão errado para merecer uma punição tão cruel? A fé que um dia a aquecer agora era cinzas geladas em suas mãos. Deus, se existia, havia virado as costas para ela. Dias se transformaram em semanas. Clara mal saía da cama. Até que, num domingo qualquer, tão cinza e sem graça quanto todos os outros, uma força quase que involuntária a fez levantar. Ela se arrastou até a sala, como um náufrago se arrasta para uma praia deserta. Seu olhar vazio percorreu a estante, a televisão desligada, a janela embaçada pela chuva. Até que pousou sobre a mesa de centro. Havia um livro ali, esquecido, empurrado para um canto, quase encoberto por uma revista. Era um livro antigo, de capa de tecido azul já desbotada pelo tempo. Ela se lembrou vagamente, era um livro de sua avó, uma mulher serena e de fé inabalável, que partirá há muitos anos. Sem saber muito porquê, com uma mão trêmula, ela puxou o livro para perto. A poeira do tempo levantou, dançando em um raio de luz fraca que entrava pela janela. Na capa, letras douradas, quase apagadas, formavam o título, O Evangelho segundo o Espiritismo. Clara não era uma pessoa que buscava essas coisas. Aquele mundo lhe era estranho, quase proibido. Mas naquele momento, aquele livro era apenas um objeto, uma distração para preencher alguns segundos de sua agonia interminável. Sem nenhuma esperança, sem nenhuma expectativa, quase como um gesto de desafio ao universo que a havia abandonado, ela abriu o livro aleatoriamente. Deixou que as páginas corressem sob seu polegar até pararem onde quisessem. Seus olhos, embaçados pela dor, focaram na página. E então, aconteceu. No meio de um bloco de texto denso, uma frase pareceu saltar da página. Pareceu brilhar. Como se estivesse escrita não em tinta, mas em luz. Ela piscou, achando que era ilusão, um truque de sua mente exausta. Mas a frase continuava ali, nítida, clara, poderosa. Fora da caridade não há salvação. Allan Kardec. Clara paralisou. O ar pareceu sair de seus pulmões. Ela leu a frase de novo. E outra vez. Fora da caridade não há salvação. Não era uma sentença de punição, não era um julgamento. Era um caminho. Uma proposta. A palavra salvação ecoou dentro dela. Salvação de quê? Daquela dor? Daquele vazio? E então, algo dentro dela, algo que ela pensava estar morto, despertou. Não foi uma cura milagrosa, não foi um êxtase.
Foi um estalo. Um pequeno ponto de interrogação riscando a escuridão de sua certeza absoluta de desespero. Uma curiosidade minúscula, frágil como um broto nascendo no concreto. O que isso significa? O que aquela frase, naquele livro da sua avó, naquele exato momento, queria dizer para ela? Era como se um fio de luz, tênue e distante, tivesse surgido no fim do túnel mais negro. O coração de Clara, que sangrava há semanas, começou a bater com uma nova necessidade, a necessidade de entender. A necessidade de respostas que a ciência e a religião tradicional não lhe deram. Com medo? Sim, um medo paralisante. Com dúvidas? Mais do que nunca. Mas movida por uma força maior que o medo, ela fez algo que jamais imaginara fazer. Ela se vestiu, saiu de casa e, com o livro apertado contra o peito como um talismã, foi até um centro espírita da cidade. Ela não buscava milagres. Ela buscava uma palavra. Um conforto. Uma única resposta que fizesse aquele sofrimento todo fazer algum sentido. E o que ela encontraria ali, naquela sala simples, entre pessoas comuns, iria abalar os alicerces de sua realidade e responder à sua pergunta de uma maneira tão extraordinária, que a Clara que entrou naquele centro nunca mais seria a mesma Clara que sairia. E é essa revelação, essa revolução da alma, que vocês vão testemunhar, no próximo e mais emocionante capítulo desta história. O centro espírita não era o que Clara imaginava. Não havia mistério sombrio, nem dramatizações vazias. Era um lugar simples, de paredes claras e pessoas com olhos tranquilos. Ela se sentou no fundo da sala, encolhida, o coração batendo forte contra as páginas do livro que trouxera. A palestra daquela noite era justamente sobre um tema que lhe cortou a respiração: ligações familiares além da vida. Ela ouviu, com uma atenção dolorosa, enquanto a palestrante falava sobre o laço eterno do amor, sobre como a morte é apenas uma passagem, e como os que partem continuam, de outra forma, ao lado daqueles que amam. Cada palavra era um conflito para Clara. Uma parte dela queria acreditar, desesperadamente. Outra parte, a mais ferida, se revoltava, gritando que aquilo era apenas um conto de fadas para confortar os que sofrem. Foi então que a médium, uma senhora de aparência serena e voz mansa, sentou-se à frente para dar início à parte prática. Clara se encolheu ainda mais na cadeira, tomada por um misto de ceticismo e uma esperança tão frágil que doía. A médium entrou em silêncio, sua respiração ficou profunda e ritmada. Os olhos fechados. A atmosfera na sala mudou, o ar pareceu ficar mais denso, mais carregado. De repente, um suspiro profundo veio da médium. Quando ela abriu os olhos, ou melhor, quando ela olhou, algo era fundamentalmente diferente. A postura mudou. A energia ao seu redor era agora, infantil. Leve. Uma suave mudança na expressão facial, um pequeno problema de cabeça que era estranhamente familiar para Clara. A médium, ou aquilo que agora falava através dela, olhou diretamente para o fundo da sala. Seus olhos encontraram os de Clara, que estavam arregalados de incredulidade. E então, a voz veio. Uma voz que não era da médium, uma voz que fez cada fio de cabelo do braço de Clara se arrepiar. Mamãe? A palavra ecoou, clara e doce. Clara levou as mãos à boca, incapaz de respirar. Era impossível. Era uma fraude, uma ilusão cruel, mas então, a voz infantil continuou, com uma lucidez assombrosa. Você lembra do meu quarto? Das estrelinhas fluorescentes no teto que a gente colou juntos? Elas ainda brilham no escuro? Clara engasgou. Ninguém sabia daquilo. Ela mesma havia esquecido. O Bruno, meu urso de pelúcia com a orelha queimada do sol, ele ainda tá na minha cama? Você dá um cheiro nele pra mim, às vezes?
Era ele. Cada detalhe era uma assinatura, uma prova impossível de ser negada. A precisão era absoluta, íntima, conhecida apenas por eles dois. E então, veio o golpe mais profundo e mais curativo, tudo ao mesmo tempo. A voz continuou, cheia de um amor tão puro que transcendia a própria realidade daquela sala. Mamãe, não chore. Por favor, não chore mais. Eu estou bem. A febre foi embora para sempre. Minha cabeça não dói mais. Eu estou forte agora. Eu só não podia ficar. O meu corpinho era frágil demais. Mas eu vim te agradecer. Obrigado por cada abraço apertado. Obrigado por cada noite em claro que você ficou comigo, cantando aquela musiquinha. Foi aí que a última fortaleza de resistência de Clara desmoronou. O Senhor de branco me explicou tudo. Ele me mostrou. A minha missão não era ficar. A minha missão era te ensinar uma coisa muito, muito importante. A minha missão era curar o seu coração, mamãe, não o meu corpo. Clara caiu de joelhos. Não por fraqueza, mas por uma emoção tão avassaladora que seu corpo não conseguiu suportar. As lágrimas jorraram, mas eram diferentes. Não eram mais as lágrimas salgadas de desespero e revolta que a acompanhavam há meses. Eram lágrimas quentes de alívio. Eram lágrimas de reconhecimento. Eram lágrimas de reencontro. Aquele não foi um último adeus. Era o oposto. Era um "eu ainda estou aqui". Era o primeiro diálogo de uma nova conversa, uma que não precisaria mais de palavras. Miguel não havia morrido. Ele havia se libertado. Ele havia voltado para casa, não pela porta da frente, mas pela janela da alma. Ele estava ali, naquele instante, naquela sala. E ele estaria ao seu lado sempre que ela fechasse os olhos e sentisse o amor que nunca, nunca morre. A maior reviravolta não estava na mensagem, mas na percepção. Clara não recebeu uma resposta. Ela recebeu a única resposta que importava. A dor não era uma punição. Era um portal. A perda não era um fim. Era uma transformação. E a partir daquele momento, a vida de Clara não seria mais sobre aprender a viver sem o filho. Seria sobre aprender a viver com ele de uma maneira completamente nova. E como essa nova vida se desenrolou, e que mensagem extraordinária Miguel ainda tinha para entregar ao mundo, é o que vocês vão descobrir no desfecho emocionante desta história que promete tocar o mais profundo de seus corações. Clara saiu do centro naquela noite com uma alma lavada pela chuva de suas próprias lágrimas. Mas o peso que a acompanhava não era mais o da angústia, era o da responsabilidade de uma compreensão nova e avassaladora. Ela caminhou até casa sob um céu estrelado que parecia diferente, como se cada estrela fosse agora um olho amigo piscando para ela. A casa, outrora um mausoléu de saudade, aguardava sua volta. Ao cruzar a porta, ela não sentiu mais o grito silencioso das paredes. Em vez disso, sentiu uma presença. Suave, amorosa, reconfortante. O uniforme sobre a poltrona não era mais um símbolo de ausência, mas uma lembrança feliz de uma manhã qualquer. O urso de pelúcia na cama não era um objeto de dor, mas um emblema de um amor que o tempo não podia corroer. Ela finalmente entendeu. A morte não é um ponto final. É uma vírgula na longa sentença da existência de uma alma. É uma transformação necessária, como a lagarta que se recolhe ao casulo não para morrer, mas para renascer em uma forma mais livre e bela. A dor da perda era real, sim, profundamente humana e válida. Mas ela descobriu que aquela dor também era um portal. Um portal que a forçou a olhar para além do véu do mundo físico, para um amor que não precisa de mãos para segurar, nem de ouvidos para escutar, porque é sentido diretamente na alma.
Ela relembrou as palavras do livro que havia achado por acaso, ou será que não foi por acaso? A lei que rege a todos nós, como ensina a doutrina espírita, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. A vida de Miguel, tão breve em nossos termos terrenos, cumpriu seu propósito divino e belo. Ele foi uma semente de amor e aprendizado plantada no coração de Clara. Ela ouviu, com uma atenção dolorosa, enquanto a palestrante falava sobre o laço eterno do amor, sobre como a morte é apenas uma passagem, e como os que partem continuam, de outra forma, ao lado daqueles que amam. Cada palavra era um conflito para Clara. Uma parte dela queria acreditar, desesperadamente. Outra parte, a mais ferida, se revoltava, gritando que aquilo era apenas um conto de fadas para confortar os que sofrem. Foi então que a médium, uma senhora de aparência serena e voz mansa, sentou-se à frente para dar início à parte prática. Clara se encolheu ainda mais na cadeira, tomada por um misto de ceticismo e uma esperança tão frágil que doía. A médium entrou em silêncio, sua respiração ficou profunda e ritmada. Os olhos fechados. A atmosfera na sala mudou, o ar pareceu ficar mais denso, mais carregado. De repente, um suspiro profundo veio da médium. Quando ela abriu os olhos, ou melhor, quando ela olhou, algo era fundamentalmente diferente. A postura mudou. A energia ao seu redor era agora, infantil. Leve. Uma suave mudança na expressão facial, um pequeno problema de cabeça que era estranhamente familiar para Clara. A médium, ou aquilo que agora falava através dela, olhou diretamente para o fundo da sala. Seus olhos encontraram os de Clara, que estavam arregalados de incredulidade. E então, a voz veio. Uma voz que não era da médium, uma voz que fez cada fio de cabelo do braço de Clara se arrepiar. Mamãe? A palavra ecoou, clara e doce. Clara levou as mãos à boca, incapaz de respirar. Era impossível. Era uma fraude, uma ilusão cruel, mas então, a voz infantil continuou, com uma lucidez assombrosa. Você lembra do meu quarto? Das estrelinhas fluorescentes no teto que a gente colou juntos? Elas ainda brilham no escuro? Clara engasgou. Ninguém sabia daquilo. Ela mesma havia esquecido. O Bruno, meu urso de pelúcia com a orelha queimada do sol, ele ainda tá na minha cama? Você dá um cheiro nele pra mim, às vezes? Era ele. Cada detalhe era uma assinatura, uma prova impossível de ser negada. A precisão era absoluta, íntima, conhecida apenas por eles dois. E então, veio o golpe mais profundo e mais curativo, tudo ao mesmo tempo. A voz continuou, cheia de um amor tão puro que transcendia a própria realidade daquela sala. Mamãe, não chore. Por favor, não chore mais. Eu estou bem. A febre foi embora para sempre. Minha cabeça não dói mais. Eu estou forte agora. Eu só não podia ficar. O meu corpinho era frágil demais. Mas eu vim te agradecer. Obrigado por cada abraço apertado. Obrigado por cada noite em claro que você ficou comigo, cantando aquela musiquinha. Foi aí que a última fortaleza de resistência de Clara desmoronou. O Senhor de branco me explicou tudo. Ele me mostrou. A minha missão não era ficar. A minha missão era te ensinar uma coisa muito, muito importante. A minha missão era curar o seu coração, mamãe, não o meu corpo. Clara caiu de joelhos. Não por fraqueza, mas por uma emoção tão avassaladora que seu corpo não conseguiu suportar. As lágrimas jorraram, mas eram diferentes. Não eram mais as lágrimas salgadas de desespero e revolta que a acompanhavam há meses. Eram lágrimas quentes de alívio. Eram lágrimas de reconhecimento.
Eram lágrimas de reencontro. Aquele não foi um último adeus. Era o oposto. Era um "eu ainda estou aqui". Era o primeiro diálogo de uma nova conversa, uma que não precisaria mais de palavras. Miguel não havia morrido. Ele havia se libertado. Ele havia voltado para casa, não pela porta da frente, mas pela janela da alma. Ele estava ali, naquele instante, naquela sala. E ele estaria ao seu lado sempre que ela fechasse os olhos e sentisse o amor que nunca, nunca morre. A maior reviravolta não estava na mensagem, mas na percepção. Clara não recebeu uma resposta. Ela recebeu a única resposta que importava. A dor não era uma punição. Era um portal. A perda não era um fim. Era uma transformação. E a partir daquele momento, a vida de Clara não seria mais sobre aprender a viver sem o filho. Seria sobre aprender a viver com ele de uma maneira completamente nova. E como essa nova vida se desenrolou, e que mensagem extraordinária Miguel ainda tinha para entregar ao mundo, é o que vocês vão descobrir no desfecho emocionante desta história que promete tocar o mais profundo de seus corações. Clara saiu do centro naquela noite com uma alma lavada pela chuva de suas próprias lágrimas. Mas o peso que a acompanhava não era mais o da angústia, era o da responsabilidade de uma compreensão nova e avassaladora. Ela caminhou até casa sob um céu estrelado que parecia diferente, como se cada estrela fosse agora um olho amigo piscando para ela. A casa, outrora um mausoléu de saudade, aguardava sua volta. Ao cruzar a porta, ela não sentiu mais o grito silencioso das paredes. Em vez disso, sentiu uma presença. Suave, amorosa, reconfortante. O uniforme sobre a poltrona não era mais um símbolo de ausência, mas uma lembrança feliz de uma manhã qualquer. O urso de pelúcia na cama não era um objeto de dor, mas um emblema de um amor que o tempo não podia corroer. Ela finalmente entendeu. A morte não é um ponto final. É uma vírgula na longa sentença da existência de uma alma. É uma transformação necessária, como a lagarta que se recolhe ao casulo não para morrer, mas para renascer em uma forma mais livre e bela. A dor da perda era real, sim, profundamente humana e válida. Mas ela descobriu que aquela dor também era um portal. Um portal que a forçou a olhar para além do véu do mundo físico, para um amor que não precisa de mãos para segurar, nem de ouvidos para escutar, porque é sentido diretamente na alma. Ela relembrou as palavras do livro que havia achado por acaso, ou será que não foi por acaso? A lei que rege a todos nós, como ensina a doutrina espírita, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. A vida de Miguel, tão breve em nossos termos terrenos, cumpriu seu propósito divino e belo. Ele foi uma semente de amor e aprendizado plantada no coração de Clara.